Olá pessoal, beleza? Se a graça de Deus é irresistível, porque Estevão disse que os homens mentem ao Espírito Santo? Esta é uma pergunta muito inteligente e muito boa de falar. É necessário primeiro responder: quem são os homens que resistem ao Espírito Santo? Então vamos para a resposta. Primeiro é necessário dizer que o Espírito Santo tem livre acesso e faz o que quer na vida do eleito. Desde a sua regeneração em diante, o Espírito Santo faz tudo o que quer. Mas, dentro da igreja visível, existe todo tipo de crente nominal. E um deles são justamente aqueles que mentem ao Espírito Santo. Crentes nominais mentem ao Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Dos versos 3 a 4, o apóstolo Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? E mais adiante, Pedro disse: o que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. O segundo tipo de crente nominal são aqueles que resistem ao Espírito Santo. Está em Atos capítulo 7, versos 51, quando Estevão, a ponto de ser apedrejado, como de fato foi, em sua pregação ele disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Crentes nominais, que têm um coração duro, têm um coração incircunciso. Vocês são crentes só no nome. Vocês não conseguem dar ouvido ao que Deus diz. Vocês não têm ouvidos para ouvir. Vocês são crentes, sim, mas vocês não têm ouvido para ouvir. Vocês não ouvem o que Deus fala com vocês. Igualzinho fizeram seus pais lá no passado. Crente nominal que resiste o falar do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala por meio da pregação verdadeira, porque a pregação do Espírito Santo é a verdadeira. Os crentes nominais, tem crente nominal que não dá ouvido e resiste ao que o Espírito Santo diz e prega por meio dos seus servos. O terceiro tipo de crente nominal são aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 12, dos versos 22 a 32. Ali eram os crentes nominais chamados de fariseus, principalmente. Eles viram que Jesus Cristo realizou um milagre. Então eles atribuíram o milagre de Jesus Cristo ao poder do demônio. Eles disseram: tu expulsou esse demônio pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebul. E Jesus disse: não foi assim. Eu expulsei pelo poder de Deus, porque se Satanás expulsa Satanás, a casa de Satanás vai ser destruída. E outra coisa, se eu expulso o demônio dessa pessoa pelo poder de Satanás, foi pelo poder de quem que os pais de vocês expulsavam os demônios? Tá vendo? E em seguida Jesus disse: olha, aquele que blasfema contra o Filho, aquele que blasfema contra o Filho de Deus tem perdão, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. São os crentes nominais blasfemadores contra o Espírito Santo. E o quarto tipo de crente nominal são aqueles que apagam o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, Paulo diz: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. Crente nominal pode
mentir contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. Ou seja, resistir ao Espírito Santo é resistir ao que o Espírito Santo fala por meio dos seus pregadores, por meio da palavra de Deus na boca dos seus pregadores. Compreendeu? E apagar o Espírito Santo é abafar, é fazer com que a obra do Espírito Santo seja sufocada, ou seja, é colocar coisas tampando a obra do Espírito Santo, para que as pessoas não percebam. Então você abafa ali o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, para que outras pessoas não percebam e não desfrutem. E crentes nominais fazem todas estas coisas. Todas essas recomendações são para pessoas crentes nominais, crentes que estão dentro da igreja. São os chamados, mas não escolhidos, de Mateus capítulo 22, 14. São o joio no meio do trigo, de Mateus capítulo 13, versículo 24 a 26. São as 5 virgens loucas misturadas com as 5 virgens prudentes, de Mateus capítulo 25, versos 1 ao 13. São da igreja, mas não são eleitos. A gente se vê no próximo vídeo, com a graça de Deus.